Então, dando sequência na nossa EBD, nós vamos estar falando aqui nessa manhã sobre a adoração. Uma das coisas, que o pastor Jonatas pediu para que nós pudéssemos estar abordando nesse período de reciclagem, é que nós falássemos da tríplice missão da igreja. Tá? A tríplice missão da igreja, como vocês sabem, é adorar, edificar e evangelizar. Então, nós vamos começar falando sobre a missão da igreja, sobre o propósito para essa missão. E tem um texto que eu gostaria de ler, que é Mateus 16 e 18. Alguém já abre para mim, por favor? E abre também alguém Efésios capítulo 3, versículo 10 e o versículo 11. Tá? Nós vamos estar falando sobre a igreja e o propósito da adoração. Quem vai ler Mateus 16, 18? Já lê? Eu digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Então, alguém deixa aberto Efésios 3:10, só para a gente comentar essa passagem. Em algumas versões vão dizer: na verdade eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. É digno de nota de que esta é uma passagem bíblica muito mal interpretada. Nós vamos ver que no catolicismo romano, eles vão afirmar, com base nesse versículo, de que Jesus estaria afirmando que a igreja estaria sendo edificada sobre Pedro, por causa dessa afirmação. Porém, a interpretação correta desse texto, a interpretação que inclusive Martinho Lutero foi uma das interpretações em que ele cunhou e que ele se levantou para poder combater o engano e as heresias na igreja, é de que o que Jesus estava dizendo ali não era sobre Pedro, era sobre a confissão que Pedro acabara de fazer momentos antes. Então, quando Jesus perguntou aos discípulos: e vós, quem vocês dizem ser o Filho do Homem? E Pedro levantou e disse assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus vai dizer: bem-aventurado és tu, porque não foi carne nem sangue que te revelou, mas foi o meu Pai que está no céu. Na verdade eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Jesus está se referindo à confissão de Pedro. Sobre esta confissão, Pedro, que você acabou de fazer. Qual é a confissão? Jesus, o Cristo, Filho do Deus vivo. Sobre essa confissão, a minha igreja será edificada. Bem, há outros argumentos que nós podemos usar, como por exemplo no grego. Pedro no grego é Petros. Então Jesus vai dizer assim: na verdade tu és Petros, que significa pedregulho, ou fragmentos pequenos de pedra, pedrisco, para ficar mais claro. E quando ele diz assim: e sobre esta pedra, no grego já muda também, é Petra, que significa grande rochedo. Na verdade tu és pedrisco, e sobre esta rocha, a afirmação de Pedro, eu edificarei a minha igreja. Deu para entender? Uma outra questão também, um outro argumento, está na questão dos pronomes demonstrativos. Regra básica, Se eu falo desse microfone, vou falar sobre este microfone.
ele está comigo, está perto de mim. Como eu me refiro a ele? Este. Mas o microfone agora está perto do Jazub, não está perto de mim. Como que eu falo? Esse. O microfone não está perto nem de mim e nem do Jazub, ele está lá no altar. Como que eu me refiro? Aquele. Gente, tem professor aqui, né? Aquele. Então, Jesus está dizendo sobre esta. Se ele dissesse sobre essa, alguém poderia dizer assim, está falando de Pedro. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então, isso é digno de nota, tá? Porque não são poucas as ocasiões em que nós nos deparamos com pessoas que levantam esta questão. Quem abriu Efésios 3, capítulo 10 e 11, pode ler. Angelina, vai ler? A intenção dessa graça que era agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus, se tornasse conhecida dos poderes e autoridades das regiões celestiais, de acordo com o eterno plano que ele realizou em Cristo Jesus, nosso Senhor. O propósito de Deus é revelar, através da igreja, a sua graça. E através da igreja, revelar os seus propósitos eternos. Tá? Então nós estamos falando sobre o propósito da igreja. Tríplice missão da igreja, que é adorar, edificar e evangelizar. Bom? Então, o propósito de Deus para a igreja. O primeiro é adorar. Alguém abre para mim Mateus 22, versículo 37. Mateus 22, versículo 37. Mateus 22, 37. E Jesus disse: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. Propósito da adoração. Primeiro propósito, o principal, é adorar, é amar ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o seu entendimento. É impossível adorar ao Senhor se nós não o amarmos. Se não houver um amor verdadeiro ao Senhor, é impossível que se o adore. No relacionamento com Deus, o propósito da igreja é adorá-lo. Paulo ordena à igreja que louve a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão no coração. Deus nos destinou e nos escolheu em Cristo para sermos para o louvor da sua glória. Isso você encontra em Efésios, no capítulo 5, versículo 19 e o versículo 20. A adoração na igreja não é simplesmente uma preparação para algo mais. Ela está em si mesma, cumprindo o principal propósito da igreja com referência ao seu Senhor. Essa é a razão porque Paulo, depois de nos advertir que devemos remir o tempo, acrescenta o mandamento de sermos cheios do Espírito e de estarmos entoando e louvando de coração ao Senhor. Efésios, capítulo 5, versículo 15 e versículo 16. Vocês podem estar anotando
marcando todas essas passagens bíblicas, né, para que depois vocês possam estar conferindo e anotando. Então nós vamos ver que em todas as Sagradas Escrituras, desde o Antigo Testamento e também no Novo Testamento, a igreja ela é convidada a adorar ao Senhor. Somos chamados, somos convocados para a adoração. E o que é a adoração? Qual é o significado da adoração? Se você for num dicionário formal, você vai ver que a adoração ela tem significados que podem se referir a reverenciar pessoas e até mesmo objetos. Mas no caso do conceito teológico, que é o contexto em que nós estamos inseridos, a adoração ela tem um significado mais elevado, porque nós não adoramos objetos, não adoramos pessoas. A nossa adoração, a nossa reverência, ela é apenas para o Senhor nosso Deus. Pelo menos deve ser dessa forma, né, meus irmãos? A definição de adoração define-se como veneração elevada que se presta a Deus, reconhecendo-lhe a soberania sobre o universo, o governo moral, a força de seus decretos e o seu redentivo amor. É a atividade de glorificar a Deus em sua presença, com nossa voz e nosso coração. Então, essa é uma definição teológica de adoração, tá? É uma veneração elevada que nós fazemos com todo o nosso ser. A forma prática de nós demonstrarmos essa adoração, bem, a nossa vida, ela demonstra essa adoração. Nós vamos ver que lá em Romanos, no capítulo 2, o apóstolo Paulo, 12, o apóstolo Paulo vai dizer: rogo-vos pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então a nossa adoração a Deus, a forma de nós apresentarmos essa adoração, ela é de corpo inteiro. Não é apenas um ato de cantar, não é apenas um ato de louvar ou de verbalizar uma glorificação, um aleluia ou alguma coisa dessa natureza, mas é um ato de corpo inteiro. E não deve ser mecânico. Não deve ser aquela coisa, né, metódica, mecânica, em que as pessoas vão na onda, né? Alguém falou glória a Deus, o outro fala glória a Deus junto. Não, nós temos que ter na nossa mente que a nossa vida, ela glorifica a Deus. E quando a igreja se reúne para poder adorar, a nossa adoração ela é em conjunto, mas cada um de nós individualmente adoramos ao Senhor. E essa adoração chega diante de Deus. Ela deve chegar diante de Deus, né? E é óbvio que há diferença entre o propósito das pessoas quando se chegam diante de Deus, porque as próprias Escrituras vão nos mostrar que nem toda adoração é verdadeira, nem toda adoração é de coração, e nós vamos estar falando a respeito disso. Então, não se pode adorar ao Senhor se nós não o amarmos. Esse é um princípio fundamental, né? Só se adora a Deus se nós o amarmos. E a forma como nós expressamos isso? Através de louvores, através de cânticos. Paulo vai dizer que nós devemos remir o tempo. O que é remir o tempo? A palavra remir, ela vem de resgate.
É como se o sentido que ele quer dar à palavra remi é: aproveitem o tempo, usem o tempo da melhor forma possível para podermos adorar ao Senhor e prestar a Ele o nosso culto. O salmista deixa claro que o Senhor é seu único bem, sua única riqueza. Isto mostra que a adoração deve exprimir a riqueza que Deus representa para o adorador. Diga ao Senhor: Tu és o meu Senhor, outro bem não possuo senão a Ti somente. Salmo 16, verso 2. Diga ao Senhor: Tu és o meu Senhor, outro bem não possuo, somente a Ti. Então, uma das formas de nós entendermos, o funcionamento da adoração e a forma como nós devemos chegar diante do Senhor é entender que nós não possuímos nada além dele. Nada. Não temos nenhum outro bem de forma prática e definitiva. Nós não temos nada. Se nós formos parar para poder pensar, a vida passa, fica tudo por aí, e nós não levamos nada. Então, na prática, nós não temos casa, nós não temos carro, nós não temos dinheiro, nós não temos uma conta bancária, nós não temos nada. Ainda que alguém possa achar que tem, eu tenho um bom emprego, eu tenho status, eu tenho isso, eu tenho aquilo, não tem nada. Não tem nada. Tudo. Ultimamente nem a roupa do povo está podendo levar mais. Nós não possuímos nada. Nada. Nós não levamos nada. É por isso que o salmista vai reconhecer a sua situação diante de Deus, dizendo: eu não tenho nenhum outro bem além de Ti. Então, Deus deve estar acima de todas as coisas. Deus vem em primeiro lugar. E quando nós reconhecemos que o nosso maior bem e a nossa maior riqueza é o Senhor nosso Deus, então a nossa adoração, ela começa a entrar nos trilhos. Nós começamos então a entrar pelo caminho da verdadeira adoração, tá bom? Princípio fundamental da adoração. Alguém abre para mim? João capítulo 4, versículo 23 e 24. Quem encontrou? Jazuba. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Perfeito. Alguém já deixa aberto para mim Apocalipse 4, tá? Nós vamos falar sobre o João. Princípio da adoração. Houve um diálogo teológico entre Jesus e a mulher samaritana. Na religião samaritana, eles tinham um templo próprio e um estilo, um jeito próprio deles prestarem o culto deles a Deus. Os judeus tinham a forma judaica estabelecida pela lei, em que eles deveriam adorar ao Senhor. E naquele diálogo houve então ali
uma conversa de Jesus com aquela mulher, e ela faz esse questionamento, dizendo: nossos pais adoraram nesse monte. Monte Gerazim, ou Gerizim. Mas vocês, judeus, dizem que é em Jerusalém que deve se adorar. Quem é que está certo? Jesus vai dizer que a hora vem e ela é chegada. Nem no monte, nem no templo. A verdadeira adoração será aquela que será exercida em espírito e em verdade. A hora vem, já é chegada, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, independente de tempo, independente de dogmas, independente de rituais, independente de onde quer que eles estejam. Eles vão adorar em espírito e em verdade, porque estes são os adoradores que o Pai procura. Então, o princípio básico da adoração é adorar em espírito e em verdade. Já pararam para pensar o que é adorar em espírito e em verdade? Já está implícito, né? Não pode ser com falsidade. Não pode ser por constrangimento. Deve ser por devoção. Nós lemos aqui primeiro: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Primeiro deve se amar a Deus. E depois prestar o culto ao Senhor em espírito e em verdade. Quando nós paramos para poder pensar isso, nós vemos que, numa metáfora, bem simplória, o sarrafo sobe. Porque não é meramente chegar dentro da igreja e cantar uns com os outros. Não é só cantar. Não é apenas verbalizar glória a Deus, aleluia, ou apenas expressar da boca para fora. A verdadeira adoração, o nome já fala, tem que ser verdadeira. E o problema é que algumas pessoas não compreendem isso. Tem muita gente que presta um culto mecânico ao Senhor. Está mecanizado. Está ali, abre, está lendo, está verbalizando, mas a mente está longe. E isso é uma coisa que pode acontecer com qualquer um de nós. Quantos de nós já aconteceu de às vezes você estar no culto e você se pegar pensando em coisas totalmente fora do culto? Já aconteceu com alguém aqui? Ou só comigo? Acho que é só comigo, né? Só eu então. Eu preciso de orar mais e jejuar mais. Às vezes acontece com a gente. Está aqui, temos muitas preocupações, coisas passam pela nossa mente, nós estamos cantando e a nossa mente está viajando, oscilando. Essa é uma verdadeira adoração? Essa não é uma verdadeira adoração. Por mais que nós não estamos fazendo isso de má intenção, mas estamos fazendo. Não tem aquele propósito, né? Não, eu vou lá cantar de qualquer jeito porque é para Deus. Não estou dizendo que fazemos isso com esse tipo de pensamento, mas somos levados no momento da adoração a termos as nossas mentes desviadas desse propósito. E o maior interessado de que isso aconteça é o inimigo das nossas almas. Ele é que joga seta. Vou ficar lembrando ela daquela conta que tem que pagar segunda-feira. A pessoa está aqui cantando, mas está pensando no cheque que vai cumprir. Está pensando na conta de luz que já está vencida e está atrasada. Acontece. E a nossa adoração então passa a ser algo apenas mecânico, apenas verbalizado. Mas não é em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade é aquilo que
nós entendemos que é a entrega sem reservas. Uma coisa que pode nos ajudar é nós tentarmos mentalizar, fazer uma visualização mental do que vem a ser o Senhor assentado no seu trono de glória. Porque quando nós nos prontificamos para poder adorar, e você lembra, por exemplo, daquela passagem de Isaías capítulo 6, em que ele vê o Senhor assentado num alto e sublime trono, e os seres celestiais voando por cima do trono e clamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Quando nós visualizamos essa passagem bíblica mentalmente, a gente tenta visualizar, já nos ajuda a entender um pouco como que funciona esse processo da adoração. Por exemplo, naquela passagem bíblica, estava havendo um conflito, porque a adoração que era prestada no templo era uma adoração falsa. É só vocês lerem o livro do profeta Isaías. Começa no capítulo 1, ele vai até o capítulo 5, só batendo, falando sobre a falsa adoração, o falso culto, que as pessoas que estavam distantes dele estavam ali cumprindo aquela liturgia, mas o coração deles não estava ali, estavam ali obrigados, entediados, se sentindo como se fosse uma obrigação. E de repente, Isaías vai ter uma visão do Senhor assentado no trono. E nós podemos então, para efeito de comparação, poder entender o que é uma falsa adoração e o que é uma verdadeira adoração. A Bíblia vai dizer que aqueles seres celestiais, eles clamavam, e o sentido de clamar no hebraico ali é grito de pavor. Eles clamavam com tamanha intensidade que os umbrais do templo se estremeciam. As estruturas do templo, elas se estremeciam. A fumaça que simboliza a glória, a presença de Deus, tomou todo aquele lugar. E aqueles seres, então, clamavam, davam aquele brado, aquele grito de pavor. Eles olhavam uns para os outros e gritavam: Santo. Eles contemplavam a glória de Deus. E a glória de Deus era algo tão indescritível, tão magnífico e tão mais elevados, que eles olhavam uns para os outros e, apavorados, eles clamavam, ou seja, eles gritavam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Então aqui nós temos, para princípio de comparação, o que era a falsa adoração e o que era uma verdadeira adoração. Porque a adoração, ela envolve contemplação. Aqueles seres contemplavam e por isso eles adoravam. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer para que nós devemos ocupar a nossa mente com tudo que é do alto. Quando nós vamos entrar num processo de adoração, a nossa mente precisa acompanhar. Por exemplo, se alguém tem dificuldade de entender como que é esse propósito, mentalize. Tente imaginar o que Isaías estava vendo no capítulo 6. Tente.
Tente imaginar que você, sentado nesse banco de igreja, quando você for adorar ao Senhor, ou sentado ou em pé, feche os teus olhos e imagine aquela cena. Seres celestiais clamando e gritando ao redor do trono: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Em João, no capítulo 4, João não, Apocalipse, no capítulo 4, quem abriu Apocalipse capítulo 4? Versículo 11. Rafael? Digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas, e por tua vontade são e foram criadas. Por que nós devemos adorar então? Nós devemos adorar porque Ele é digno. Ele é digno de receber a adoração. Nós vamos ver que no capítulo 4, repete-se novamente. Seres celestiais ao redor do trono, clamando por toda a eternidade e repetindo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. Toda a eternidade. Nós sabemos que a eternidade, teologicamente falando, é a ausência de tempo. Não há uma contagem de tempo. É difícil de compreender isso, né? Seres limitados como nós somos, entender o que é a ausência de tempo. Por toda a eternidade, esses seres clamam ao redor do trono. Clamam incessantemente, adorando ao Senhor. Por isso que o nosso culto, o apóstolo Paulo, ele vai dizer, eu vou repetir novamente, né? Vou citar Romanos, no capítulo 12, ele vai dizer que o nosso culto deve ser apresentado a Deus como um sacrifício vivo, santo e agradável. Ele não fala de momento. Não é um momento específico do dia. E aqui entra uma outra coisa interessante. O nosso culto, ele é 24 horas. É 24 horas. E aí, isso vai nos fazer refletir, né? Como tem sido o nosso culto ao Senhor. Se a nossa vida é o nosso culto, imaginem a qualidade de culto que nós temos prestado ao Senhor. Não é eu que tenho que te falar. Isso a palavra de Deus é uma espada de dois gumes. É corta aí, corta aqui também. Né? Que tipo de culto é esse? Nós temos o exemplo de seres celestiais que por toda a eternidade adoram ao Senhor, incessantemente. Você consegue imaginar o que é isso? Criaturas que receberam o privilégio de estar na presença de Deus. É coisas que nós não conseguimos alcançar, irmãos. Eu já ouvi pessoas crentes dizendo que no céu vai ser chato. Vocês estão assustados? Já ouvi. No céu vai ser chato, a gente vai ficar lá só adorando. Né? Então vai para o lago de fogo, né? Que lá vai estar mais animado, vai ter gritaria, né? Ranger de dentes, não é não? Né? Cheiro de churrasco e tal. Mas eu já ouvi pessoas falando que vai ser monótono. Gente, a nossa mente é muito limitada. Esse tipo de pensamento que permeia, né, a nossa mente nos mostra o quanto somos, como seres humanos, ignorantes. Seres que tiveram o privilégio de estar o mais próximos possível de Deus. Esses seres clamam incessantemente e adoram a Deus
incessantemente. Eles não param para beber água. Eles não saem para poder ir ao banheiro. Eles não param para dar uma olhada no WhatsApp, no Facebook. Não. Incessantemente, prestando culto, prestando adoração ao Senhor nosso Deus. Nós, quando formos para a glória, é óbvio que não vai ser dado a nós esse privilégio que foi dado a esses seres celestiais. Sim, nós vamos adorar ao Senhor por toda a eternidade, mas não dessa forma. Esses seres receberam o privilégio de estarem o mais próximos possível de Deus. E são eles que clamam. São esses mesmos que, ao contemplar a glória de Deus lá em Isaías capítulo 6, bradaram com tamanha veemência, com tamanha força, que os umbrais do templo se estremeceram. Mas tem gente que acha que na glória vai ser chato, né? É porque a nossa mente, né, quando eu digo nossa, pessoas que não conseguem entender o que será a nossa união com Deus, a união quando isso acontecer, a remissão dos nossos corpos no advento da vida do Senhor, as pessoas não compreendem o que será isso. Tem uma mente humanizada no sentido secular. Estão presos nos dogmas e paradigmas mundanos. É por isso que há cristãos que nem ao menos sabem o que é adorar ao Senhor. Acham que adorar ao Senhor é barulho. É pintar um templo com a parede de preto, colocar luzes coloridas, fumaça, botar o povo para sacudir o esqueleto, pular. Não estou dizendo que não se possa expressar a alegria na adoração. As pessoas podem dançar. Davi dançou na presença do Senhor ao ponto da filha de Saul se escandalizar. Espera aí, você é o rei, está dançando igual um palhaço. E o que aconteceu com ela? Deus tocou nela. A questão não é como a pessoa se expressa. Não deve ser o contrário. A pessoa entra num propósito de adoração ao Senhor, e então ela vai expressar a sua alegria na adoração. Não são atos mecânicos ou movimentos corporais ou de dança que vão nos induzir para a adoração. É o contrário. Nós devemos nos aproximar com um coração de adorador. E aí, daí para lá, você se expressa. Se você quiser sorrir, levantar o braço e se expressar com alegria, você vai. Outros vão dançar, outros vão cair de joelho e vão chorar, outros vão levantar a mão e vão glorificar. Mas isso parte do princípio da adoração. São formas de se expressar. Quando ocorre uma mecânica inversa, não é verdadeira adoração. Então a verdadeira adoração, ela está intrinsecamente relacionada com aquilo que Jesus disse para aquela mulher samaritana. Os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. E por que nós devemos adorar? Nós devemos adorar porque Ele é digno. Salmo de número 95, no versículo 7, vai dizer: porque o Senhor nos criou, Ele é o nosso Deus, e somos povo do seu pasto, e ovelha de suas mãos. Alguém abre para mim Apocalipse capítulo 19, versículo 15 e versículo 16. Aqui nós estamos vendo, irmãos, porque nós devemos adorar ao Senhor. Nós devemos adorar ao Senhor primeiro porque Ele nos criou. Nós somos ovelhas
do seu rebanho. Pode ler. Apocalipse 19, 15 e 16. E da sua boca saía uma aguda espada, para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo pisa no lagar do vinho do furor. E da ira de Deus Todo-Poderoso. E na veste e na sua coxa tem escrito esse nome, reduziu de novo. Então, nas suas vestes estão escritos Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então nós adoramos Ele porque Ele nos criou, Ele é o nosso Deus, somos ovelha do seu pasto, Ele é o Senhor Deus Supremo e o grande Rei, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Salmo de número 145, versículo 3. Salmo de número 145, versículo 3. Nós devemos adorar ao Senhor, porque Ele é grande, muito digno de ser louvado. Salmo 145, quem achou? Verso 3. Grande é o Senhor e digno de ser louvado. Sua grandeza não tem limites. Então, vocês podem marcar isso aí. Irmãos, na verdade eu tenho aqui, no meu tablet, eu tenho algumas passagens aqui, mas se eu for ler tudo, falando sobre adoração e a convocação sobre adoração, nós vamos ficar aqui, sei lá, até amanhã. Mas eu vou usar algumas, tá? Deus é Espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. João 4, 24. Romanos 12, 1. Portanto, irmãos, rogo-vos pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Prestem culto ao Senhor com alegria, entrem na sua presença com cânticos alegres. É o Salmo de número 100, verso 2. Venham, cantemos ao Senhor com alegria, aclamemos a rocha da nossa salvação. Salmo 95, verso 1. Venham, adoremos prostrados e ajoelhemos diante do Senhor, o nosso Criador. É o Salmo 95, verso 6. Venham adorar, vamos cair prostrados diante do Senhor. Jesus respondeu: está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Efésios 5,19, falando entre vocês com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e louvando de coração. Então, sim, tem muitas outras passagens, tá? Tem muitas outras passagens. Eu vou falar algumas rapidinhas aqui. Atribuam ao Senhor a glória que o seu nome merece. Adorem o Senhor no resplendor do seu santuário. Salmo 29, verso 2. Portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos e assim adoremos. Hebreus 12, 28. E ele disse em alta voz: temam a Deus e glorifiquem-no, pois chegou a hora do seu juízo. Adorem. Apocalipse capítulo 14, versículo 7. Vamos à presença dele com ações de graças.
vamos aclamá-lo com cânticos de louvor. Salmo 95, 2. Reconheçam que o Senhor é o nosso Deus, Ele nos fez e somos dele, somos seu povo. Salmo 100, verso 3. O teu amor é melhor do que a vida, por isso os meus lábios te exaltarão. Salmo 63, verso 3. Olha que coisa tremenda. O teu amor é melhor do que a vida, por isso os meus lábios te exaltarão. Bem, eu vou parar por aqui, porque se eu for ler, eu vou ficar até amanhã, tem muita passagem para nós conferirmos. Então, nós somos conclamados, convocados a adorar ao Senhor, a chegar na sua presença e prestar a Ele um culto, amando ao Senhor em espírito e em verdade. Agora, eu falei com vocês no início a respeito da falsa adoração. Esse aqui eu vou fazer questão de ler. Isaías, livro do profeta Isaías. Isaías capítulo 29, versículo 13. Essas passagens vocês podem marcar, tá, irmãos? São passagens importantes para nos fazer compreender e entender. Diz assim: o Senhor diz: esse povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A adoração que me prestam é feita só de regras e ensinadas por homens. Então o próprio Deus está dizendo: esse povo me adora só da boca para fora. O coração deles está longe da minha presença. Então, tem como ocorrer a falsa adoração? Existe. Pois o próprio Deus está dizendo: esse povo se aproxima de mim com a boca, me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E a adoração que me prestam só é feita de regras ensinadas por homens. Então, irmãos, nós precisamos tomar cuidado. E aqui é uma coisa que cada um deve se autoanalisar. Se a nossa adoração de fato é uma adoração verdadeira ou não. A nossa vida na presença do Senhor, ela vai demonstrar se de fato nós somos verdadeiros adoradores ou não. É durante o dia a dia, porque vir ao templo, como acontecia em Israel, e cumprir todo aquele ritual como eles cumpriam, cheio de regras, chegavam diante do Senhor, então ali eles cumpriam todo o ritual, né? Sacrificavam animais, cumpriam tudo aquilo que era ensinado para eles, mas o coração deles não estava naquilo ali. Eles saíam dali e iam se prostituir. Eles saíam dali e iam viver uma vida cobrando juros, com usura. Quando alguém estava em dificuldade, não conseguia pagar, ainda que a lei desse, respaldo para isso, mas não agiam com pingo de misericórdia. Tomavam bens, tomavam propriedades, escravizavam pessoas, usavam de falso testemunho
levavam pessoas, realizavam processos para poder tomar bens, propriedades e usavam falsas testemunhas para isso. Que depois iam para o templo para poder prestar culto. E o Senhor está dizendo: eu não aceito. Eu não recebo esse tipo de adoração. Adoração de um povo que me adora com os lábios, mas o coração está longe. Vocês entendem agora por que Jesus Cristo, quando foi debater, estava naquele diálogo com a mulher samaritana, ele vai dizer: não é nem em Jerusalém, não é nem no templo, não é nem nesse monte, não. A verdadeira adoração, está chegando a hora, ainda não é, está chegando, será em espírito e em verdade. Não é da boca para fora. Eu posso tentar fazer uma encenação para que as pessoas possam achar que eu sou um adorador. E as pessoas podem até achar: nossa, olha lá o fulano. Tem gente que até chora, faz toda aquela encenação, mas o coração está longe. Não tem como nós sabermos. Eu não posso julgar você. Quem julga é a palavra de Deus. Quem julga é o próprio Deus. Olha, duas pessoas foram adorar ao Senhor, Caim e Abel. Um foi aceito, o outro foi rejeitado. É questão do coração limpo na presença de Deus. Porque Deus conhece todas as coisas. Você não me conhece e eu não te conheço. Nós conhecemos uns aos outros em parte. Nós conhecemos em parte. Quer ver uma coisa? Nem os familiares da gente nos conhecem ao certo. Podem conhecer mais do que aqueles que são de fora. Por exemplo, a minha esposa me conhece melhor do que qualquer um de vocês. Mas ela não me conhece como Deus me conhece. Há coisas que nós pensamos, que nós não verbalizamos, que nós não falamos. Nem nosso cônjuge nos conhece. Nossos pais não nos conhecem. Apenas Deus tem o poder de esquadrinhar, nos esquadrinhar por inteiro. O Senhor conhece até os nossos pensamentos. Olha, se fosse para julgar com a ótica humana, era para o profeta Isaías estar dizendo assim: nossa, que maravilha, né? O povo está adorando, o templo está lotado, que coisa mais linda, né? O coral de 4.000 levitas, né? Louvando ao Senhor, olha que maravilha. Era para Isaías estar pensando assim. Mas Deus vai virar para ele e vai dizer assim: não. Eu não olho para a aparência. Lembra quando Samuel foi escolher Davi? Passaram-se todos os irmãos de Davi primeiro. Os mais fortes, os mais altos, os mais belos, de aparência. Aí está o rei de Israel. O Senhor não. Samuel, Deus não vê como o homem vê. Deus vê o coração. Esse é o princípio que está sendo demonstrado aqui, que Deus vai falar para eles. Esse povo, você está vendo aí, Isaías? Estou parafraseando, tá, irmãos? Parece que está bonito, né? Igreja lotada, templo abarrotado, coral. Marquinhos, mais de 4.000 levitas no coral. Imagina. Os teólogos, estudiosos e especialistas em Antigo Testamento
em cultura hebraica, eles afirmam e dizem que deveria ser a coisa mais linda a adoração que era efetuada no culto no templo, os salmos que eram louvados. Era muito bem feito da ótica humana. Mas Deus olha do céu e diz assim: é só da boca para fora. Que nós venhamos a orar ao Senhor e pedir ao Senhor que nós jamais venhamos a cair nesse laço. Jamais. De estar na presença do Senhor, eu falei aqui na quarta-feira, e eu reforço novamente porque é propício. De fazer uma adoração ou louvor apenas por técnica. Apenas porque estamos sendo constrangidos. Eu tenho que fazer. Não tem nada. Se o coração não está naquilo ali. Agora vocês imaginem, se o nosso coração, nós que somos homens, não está nisso, imagine Deus. Se o nosso coração não estiver prestando aquilo a Deus, imagine se Deus vai receber, se nem nós estamos oferecendo. Então que nós venhamos a ter um cuidado com a falsa adoração. Amém? Uma outra coisa que nós que é digno de a gente anotar é que Satanás também deseja ser adorado. Deus é adorado. Somos conclamados a adorar o Senhor nosso Deus. E a Bíblia vai dizer que tudo o que Deus faz, os seus propósitos e os seus desígnios, é para o louvor da sua glória. Se você quiser saber onde isso está, Efésios capítulo 1. Seus desígnios, propósitos eternos, é para o louvor da sua glória. E nós vemos que Satanás, ele também deseja ser adorado. Mateus, capítulo 4, o versículo 8. Depois, o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. Ele disse: tudo isto te darei, se prostrares e me adorares. Satanás deseja ser adorado. E há religiões que explicitamente adoram Satanás. São os chamados satanistas. São religiões de magia negra, de bruxaria. Adoram Satanás, adoram demônios. Mas existem as formas de adorar a Satanás que são formas, eu não vou dizer ocultas, mas travestidas. Como, por exemplo, através da idolatria. A idolatria é uma falsa adoração. Muitas vezes nós pensamos em idolatria apenas nas religiões pagãs, em ídolos e falsos deuses. Mas idolatria é tudo aquilo que desvia a adoração e o foco do louvor e da adoração a Deus. Ora, tem muita gente que está adorando o filho. Tem muita gente que está adorando o namorado, a namorada. Tem muita gente que está adorando o carro, a casa. Tem muita gente que está adorando o dinheiro. Existem muitas formas de idolatria. E o que isso tem a ver com a adoração a Satanás? Ora, a Bíblia vai dizer que por trás da idolatria existem culto aos demônios.
É óbvio que Paulo estava se referindo naquele contexto aos cultos pagãos, mas o princípio aqui é: qualquer adoração que não seja direcionada a Deus é um tipo de idolatria e culto a demônio. Então nós precisamos de ter cuidado. Há pessoas que cultuam o próprio corpo, há pessoas que cultuam a sua beleza. Não estou dizendo que ninguém não possa se arrumar, não possa estar asseado, não é isso. A questão é: há pessoas que priorizam, há pessoas que se vestem com a sua melhor roupa para poder vir para o culto, mas não é para prestar culto a Deus, é para mostrar para os outros irmãos. Se arruma, se veste, se embeleza, parece uma árvore de Natal, está bem enfeitado, mas não faz para Deus, faz para o outro ver, faz para ser reparado e notado pelos homens. Irmãos, essa adoração não passa nem desse fogo. É por isso que Deus, Ele é direto. Deus olha para o coração. Quando nós dizemos olha para o coração, Deus mede as intenções. É a intenção. Eu posso enganar vocês, não posso enganar a Deus. Eu posso ter aparência de piedade, mas eu posso interiormente ser um lobo devorador. Jesus disse isso. Olha, aqueles que irão devorar o rebanho, eles vão vir com aparência de piedade. As pessoas vão olhar e vão dizer: ó, é um santo homem de Deus, é uma santa mulher de Deus, mas interiormente é um lobo devorador. Jesus mede a intenção do coração, sempre a intenção do coração, sempre. E aqueles que agem de engano conseguem até enganar por um tempo, mas não conseguem enganar sempre, porque a Bíblia diz que o ímpio não permanecerá na congregação do justo, e tudo aquilo que está em oculto, uma hora será descoberto. Então, irmãos, a nossa adoração diante de Deus, ela precisa ser uma adoração verdadeira, em espírito e em verdade. Satanás deseja ser adorado através de distorções, através da idolatria, e ele entra no meio da igreja com aquilo que existe um jargão por aí chamado de o sapatinho de algodão. Vocês imaginam se nós cantarmos uma música, um louvor, e essa música não adora a Deus, mas ela exalta o ego do ser humano? É ou não um tipo de idolatria? Se é um tipo de idolatria, essa adoração está sendo direcionada a quem? A demônios. É por isso que nós temos que ter cuidado, até mesmo na hora de entoarmos os louvores e as canções, porque nos nossos dias estão repletos de músicas que não adoram a Deus, músicas que exaltam o ego das pessoas, que exaltam o ser humano. Tem música que canta, que fala do adorador, porque esse adorador faz isso, esse adorador faz aquilo, esse adorador... Gente, pega o adorador, então vamos botar ele na cruz, vamos adorar ele. Dane-se o adorador. Estou sendo bem direto a vocês. O foco não é o adorador, é Deus. Ele é o objeto da veneração.
E fica ainda, porque esse adorador faz isso, esse adorador faz aquilo. É o que? Autopromoção. Nós vemos músicas que são cantadas na igreja, como o Sabor de Mel, né? Eu não sei se chegou, acho que até cantaram uma vez aqui, pessoa que vieram de fora, tá, irmãos? Cantaram aqui, a gente ficou olhando um para a cara do outro, mas é tipo assim, é um tipo de música que acaba de ser cantado, a gente já, né? Fecha o punho, né? Eu vou dar na cara de alguém hoje. Por quê? Promove a divisão. A adoração não tem nada a ver com isso, por isso que nós temos que tomar cuidado. Às vezes as pessoas vão dizer assim, mas as músicas da harpa são músicas antiquadas. Os hinários, os cantores, cantor cristão, né? São músicas antiquadas. Mas pegue a letra dessas músicas e compare com algumas músicas de hoje. Tem música boa hoje também, tá, irmãos? Existem pessoas que compõem, são músicas bonitas, nós somos levados à adoração. Eu estou dizendo que nós temos que tomar cuidado. Aqui na igreja vai ser fácil da gente descobrir, porque quando cantar uma música que tiver problema, eu vou falar. Né? Não vou humilhar ninguém, eu vou chamar e vou assim, gente, não cante essa música mais não, porque essa música está adorando Satanás, não está adorando a Deus. E às vezes as pessoas não percebem isso. Agora o problema é, a gente em casa coloca, né? Estamos cantando junto. Está no carro. Eu tenho alguma dificuldade, porque às vezes eu coloco em rádio, gosto, daqui a pouco me irrita, eu coloco uma rádio de notícias. É melhor eu ouvir morte do coronavírus, né? Essa podridão de política, porque tem algumas músicas que você vê que não são para adorar o nome do Senhor. Então essa é uma preocupação que nós devemos ter, e aqui eu ressalto que principalmente os irmãos que mexem com a parte do louvor, estejam atentos a isso. Estejam atentos a isso. Os grupos, quando forem louvar, ou que forem louvar individualmente, as músicas devem adorar e exaltar a Deus. Prestem atenção nas letras dos louvores, para que nós não venhamos a ser encontrados, por exemplo, cantando idolatria dentro da igreja. Tá, irmãos? E Deus não recebe. Mas eu estou fazendo por ignorância. E por ignorância um monte de gente vai queimar no lago de fogo. Então, irmãos, a ignorância não é desculpa diante de Deus. Pode até parecer que seja, mas não é. Tá? Então, se temos dúvidas, pergunta. Tem pastores, tem presbíteros da igreja, tem dúvida com alguma letra? Manda pra gente. Dá uma olhada nessa letra aqui. Vamos ver, vamos analisar. A gente pode fazer isso com o maior carinho, tá, irmãos? Se for necessário que haja essa análise da nossa parte, pode contar. Nós já estamos para poder encerrar. Adoração nas adversidades. Alguém abre para mim Jó, capítulo 1, e alguém abre para mim Atos 16, capítulo 16, versículo 25. Atos 16, versículo 25. Jó 1, 20, 21. Natália lê Jó e a Andrelina lê Atos. Pode ler, Natália. Então Jó se levantou e rasgou o seu manto, e rapou a sua cabeça, e se lançou em terra, e adorou, e disse: Nu saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor deu, e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Só isso. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviram. Vamos lá, então nós temos aqui 2 exemplos de adoração
nas adversidades. Jó perdeu tudo que tinha. Perdeu seus bens, seus filhos, né? Eu me lembrei aqui isso, e o seu marido, né? Só para abrir um parênteses para poder ilustrar um pouco do que eu estou dizendo, teve um vídeo que viralizou de uma irmã cantando uma música a respeito de Jó, e ela fala que Jó perdeu tudo, né? Seus bens, seus filhos e seu marido. Ou seja, a pessoa está cantando, mas não está nem prestando atenção no que está falando. É um outro problema também. Quando nós vamos adorar ao Senhor, a nossa mente tem que estar 100% focada naquilo ali. Há pessoas também, infelizmente, que falam o palavrão. O segundo exemplo aí é o de Atos 16, 25, foi o que a Angelina leu. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas começaram a orar e a cantar louvores ao Senhor. Onde eles estavam? Na prisão. Eles estavam na prisão, tinham tomado uma surra, já tinham levado uma coça, estavam presos injustamente, por causa do Evangelho de Jesus Cristo. Sabe o que eles fizeram? Vamos louvar, começaram a cantar louvores ao Senhor. Então, a adoração, né, também pode ser demonstrada nos momentos de adversidade. E há uma coisa interessante, irmãos, que nós devemos considerar, é que nas adversidades, parece que a nossa adoração, ela nos aproxima mais de Deus. Porque adorar a Deus quando tudo vai bem, é fácil, né? Agora, adorar a Deus quando tudo vai mal, quando você perde tudo e perde 10 filhos, por exemplo, tentem imaginar. Pensa em imaginar, nós que somos pais aqui, adorarmos ao Senhor se nós perdermos um único filho que nós tivermos. Um filho. É algo praticamente impensável, né? Jó perdeu 10 e adorou o Senhor. Paulo e Silas estavam na prisão, estavam ali na adversidade e estavam louvando e adorando o nome do Senhor. Isso diz muito para nós, nos ensina a forma como nós nos comportamos na presença de Deus, a forma como nós chegamos diante de Deus, não depende de tempo, não depende de conforto, não depende de banda, não depende de orquestra, não depende de um ministro de louvor. Depende apenas de nós, que somos adoradores, em querer o adorá-lo, adorar ao Senhor. Isso parte de nós. A adoração na adversidade. O cumprimento da adoração, ela se dá na igreja. João 4, versículo 24. Alguém abre Salmo 29, 2 aí, eu vou ler João. João 4, 24. Salmo 29, verso 2. Deus é Espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Salmo 29, versículo 2. Atribua ao Senhor a glória que o seu nome merece. Adore o Senhor no esplendor do seu santuário. Então, adorar ao Senhor no seu santuário. Então, no âmbito da igreja, há o seu cumprimento. E igreja que eu estou dizendo aqui, irmão, não estou falando de 4 paredes não, tá? Não estou falando de concreto. Na verdade, toda vez que a Bíblia vai dizer igreja, não está se referindo a templo, está se referindo ao ajuntamento dos santos. Tá bom?
Então é na igreja, tá, que há o cumprimento da adoração. Romanos 12, capítulo 1. Rogo-vos pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Outra coisa, a adoração ao Senhor, ela deve ser racional. Parece tão óbvio, né, irmãos? Parece tão óbvio, né? Você está falando algo que é óbvio, mas há algumas situações em que a adoração ela é irracional. Pessoas, por exemplo, não é que eu estou falando mal das pessoas que se extravasam, mas há pessoas que praticamente entram em transe. Aí são aquelas que pulam, que rodopiam, caem para o chão, e depois você fala para ela, e aí? Não vi nada. Bem, se o nosso culto deve ser racional, então esse tipo de prática não é uma prática que deve ser seguida, porque se a pessoa não viu nada, não percebeu nada, o que foi isso? O nosso culto deve ser racional. Quer ver só uma coisa? Já ouvi pessoas dizendo assim, dançou para lá, dançou para cá, rodopiou, o Espírito me tomou e eu não vi nada. Então não foi o Espírito. O Espírito de Deus é educado. O culto é racional. Se há algo que venha e tome possessão das faculdades mentais de uma pessoa, a ponto dessa pessoa perder a consciência do que está fazendo, isso não é Deus. Isso pode ser um transe hipnótico, agora eu posso falar sobre isso, ou pode ser demônio. Fala. Falando novamente sobre transe, né? Assim, eu não concordo muito com essa palavra em questão de adoração ao Senhor, pelo seguinte fato. Já foi dito aqui, né? Se a pessoa rodopiia, grita, ou de uma certa forma ela se expressa, e depois ela até consegue dizer que pode ser que ela não entendeu nada, não sentiu nada, ou não viu nada, com você nos dois pontos aí. Porque a possessão demoníaca, pelo que eu entendo por experiência própria, a pessoa realmente não se lembra, não sabe o que aconteceu. E por mais que a gente pergunte a ela, né, só as pessoas em volta que vão saber definir, ela não. E assim, quando a possessão demoníaca, a gente sabe que até há pessoas que comem vidro. Há pessoas que quando estão demoníacas, comem vidro. Comer carne humana podre, animal e seus ambientes. Então, assim, essa palavra transe, meio que levado a um estado emocional, eu não consigo entender, porque assim, a pessoa está na igreja, ela sabe o que está fazendo, né? Então, quando às vezes está reunido e tem lá uma irmã ou um irmão que de uma certa forma está saindo do seu local, porque diz estar sendo usado pelo Espírito Santo ou algo afim, e começa de uma certa forma a bater outras pessoas, derrubar bancos ou cadeiras, enfim, fazer toda essa questão. Para mim não é transe, a pessoa sabe o que está fazendo. Eu particularmente posso dizer que é uma falta de educação tremenda, né? Já teve situações em que a pessoa se toca, isso não existe, né? Então assim, eu até entendo a palavra transe pela questão psicológica falando, né? Psicologicamente falando, entendeu? É uma palavra que a gente pode levar em termos medicinal, que assim seja, né? A pessoa ainda em estado de transe. É psicológico. Psicologicamente falando. Mas, em termos de igreja, evangelho, grupos de bons irmãos proibidos, eu acredito que é muito difícil acontecer fora a possessão demoníaca. Eu coloco para vocês aqui as possibilidades que podem acontecer, porque o transe hipnótico, não vou entrar nesse assunto aqui, mas ele pode acontecer questões de sugestionamento coletivo e umas outras coisas. Mas por que eu estou falando isso com vocês? O culto, ele deve ser racional.
Se o culto deve ser racional, nós devemos estar a par de tudo o que acontece. Ah, você vai sentir a presença de Deus? Vai. Você vai falar em línguas? Pode falar em línguas. Pode glorificar? Pode pular, pastor? Pode pular. Posso rodopiar, pastor? Pode rodopiar. Se o Espírito de Deus vier em você, até você e te tomar, e você te inundar de determinada forma, irmãos, fique à vontade até para flutuar pela igreja. Ninguém aqui vai impedir. O que não pode acontecer depois você fala assim, eu não vi nada. O culto é racional. Tá? E pode acontecer de alguém flutuar? Pode, eu creio. Eu creio. Irmãos, eu creio em tudo. Desde que haja ordem, desde que haja decência e desde que o culto seja racional. Tá? Então, assim, dizer que eu não vi nada, aí algum problema está acontecendo. Eu fui criada na Assembleia de Deus, né? E na época eu lembro que as irmãs ficavam assim por alguém que já era tomada no poder, as irmãs vinham atrás e ficavam assim, ó, para a pessoa não cair, para a pessoa não bater. E eu nunca achei isso certo, porque se a pessoa realmente ela está sobre o Espírito Santo de Deus, ela tem entendimento do que está fazendo. E ela não vai sair derrubando tudo, fazendo isso e aquilo outro, né? E aí eu também nunca concordei com isso, mas a gente ainda vê isso em algumas igrejas, né? Aquela do Arco da Velha. Ainda ocorre isso, aquelas irmãs que ficam assim. Eu fui numa vigília que uma irmã derrubava todo mundo, né? O pessoal estava no meio do corredor, glorificando, orando, uns orando com os outros, tal. Ela vinha correndo, passando, e ela não era pequena, era do tamanho de uma geladeira. Ela passava com tudo, se vai sair, de onde ela passava, ela saía empurrando, jogando no chão. Tipo isso. O que eu quero dizer a vocês é o seguinte, irmãos, a graça de Deus, ela é multiforme, tá? Eu quero que vocês entendam. A graça de Deus, ela é multiforme. Existem inúmeras formas de nós expressarmos a nossa alegria e a nossa adoração. Então, de repente, a irmã Sara algum dia vai sapatear, vai dançar na presença de Deus. Gente, se for algo verdadeiro, for uma expressão genuína de alegria no ato de adorar ao Senhor, dança, canta, corre, pula, se expressa com alegria, está sentindo a presença de Deus, quer erguer a voz. Vocês sabem aqui que, às vezes até eu mesmo dou uns glória meio alto dentro da igreja, porque eu estou sentindo a presença de Deus. Alguém vai dizer para mim que Deus não, eu sei que eu estou adorando ao Senhor, eu estou erguendo a minha voz, eu sei o que eu estou fazendo. Fiquei rouco no outro dia, por quê? Porque eu glorifiquei a Deus em voz alta, porque eu fui pregar no domingo contigo, embora, às vezes o Mauro conversa comigo, tenta, não dá, a gente sente a presença de Deus, a chama, então a gente se expressa dessa forma, e acontece. Outros vão chorar, outro vai ficar ali quietinho, com o olho fechado. Não quer dizer que ele não está adorando, não quer dizer que ele não está reverenciando ao Senhor. A graça de Deus é multiforme. Amém? Quando o povo fala que foi arrebatado, essas coisas assim, o pessoal cai assim, fica deitado ali um tempão, aí fala, foi arrebatado. O problema é que às vezes a pessoa volta e não viu nada. Não viu nada. Assim, o arrebatamento de sentidos, ou arrebatamento de espírito, é algo que é bíblico. Nós vemos acontecer diversas vezes. Aconteceu no Antigo Testamento com os profetas, e aconteceu no Novo Testamento também. Aconteceu com Paulo, ele testemunhou sobre isso, que ele foi até o terceiro céu, viu coisas que não conseguia nem descrever. E João, na ilha de Patmos, foi arrebatado. Arrebatamento de espírito ou arrebatamento de sentidos. Bem, se uma pessoa passa por um processo como esse, e é bíblico, eu creio, no mínimo, quando ele voltar, ele tem que ter uma revelação.
Viu? Tem que ter visto alguma coisa. Ah, não vi nada, ficou deitado no chão ali. Aí, mal. É aquilo que eu estava falando. Pode ser que tenha ocorrido um transe hipnótico. Quando eu falo transe hipnótico, irmãos, é sugestionamento. Entendeu? É aquela pessoa que vem assim, ó, põe a mão na testa, empurra um pouquinho para trás. Tem gente que apaga. Pessoas são sugestionadas. Você faz isso aqui, ó, quando ele aqui empurra um pouquinho, as pessoas desligam por alguns momentos, aí ele cai no chão. Aí a pessoa levanta e não lembra o que aconteceu. Isso é comprovado. Tem pesquisas a respeito disso. Então nós precisamos de tomar cuidado e saber identificar e separar, porque às vezes a pessoa caiu ali, mas não aconteceu nada. Realmente, não aconteceu nada. Não foi nada. Um sugestionamento, alguma outra coisa. Se for arrebatamento, ele vai voltar com uma revelação de Deus. Se não for para a igreja, é para ele mesmo. E a vida dele não será mais a mesma. Agora a pessoa cai, né, é arrebatado, aí vai para casa, continua xingando palavrão. O lar parece mais a casa do Satanás do que qualquer outra coisa. É um inferno, compra, não paga. É só palavrão, assistindo imundice na televisão, na internet, aí vem para a igreja, pula, cai, e depois vai para casa, é a mesma vida. Então, é esse tipo de adoração que não leva as pessoas à presença de Deus. Esse tipo de adoração não é adoração verdadeira. É aquela adoração que Isaías foi identificado. Lá em Isaías é que nós lemos: esse povo me reverencia com lábios, presta culto, presta adoração, mas o seu coração está longe de mim. Então, cumpre-se na igreja local. Nós acabamos de falar sobre Romanos capítulo 12, versículo 1. O culto deve ser racional. A igreja foi estabelecida para adorar a Deus e ajudar os salvos a expressarem seu amor por Ele. Existe uma outra questão aqui que também é colocada. É a questão do serviço. Às vezes a pessoa se ocupa tanto no serviço, e é um outro cuidado que nós devemos tomar. É que o serviço pode atrapalhar a nossa adoração. E ele é usado como exemplo aqui, o exemplo de Marta e de Maria. Uma ficou ocupada com os afazeres e a outra prostrada aos pés do Senhor. Então nós temos que tomar esse cuidado também. Porque às vezes o serviço material da casa do Senhor também não pode nos atrapalhar na nossa adoração. Nem o serviço secular e nem o serviço material. Ora, se nós tivermos que estar fazendo algum serviço em detrimento de estar reunido com a igreja adorando, tem um conflito de interesse. Tem um conflito de adoração. Tá? Há um exemplo na igreja primitiva, Atos 2, 43, vai dizer que em cada um havia temor. Em Atos, no mesmo Atos 2, versículo 47, vai dizer que eles louvavam ao Senhor. Então a igreja se reunia para poder louvar. Já para poder encerrar, tá, irmãos? Já para poder encerrar, porque a hora já voou. Hebreus capítulo 12, versículo 28 e 29. Portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos e assim adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor, pois o nosso Deus é fogo consumidor. Tá? Nós devemos então nos portar com reverência na presença do Senhor. O nosso culto não pode ser prestado de qualquer forma. A nossa adoração deve ser uma adoração que quando nós formos nos apresentar diante do Senhor, o nosso culto ele deve ser com temor. Nosso culto
deve ser com reverência. E quando nós falamos de adoração e reverência, algumas coisas precisam ser ditas. Algumas coisas precisam ser ditas. Quantas vezes nós estamos adorando, louvando ao Senhor, pessoas estão no telefone, WhatsApp. Há um conflito aqui. Eu estou dizendo isso porque para mim não me interessa. A adoração não é para mim. A questão aqui é uma autorreflexão. Se estamos adorando ao Senhor, precisamos dedicar essa adoração a Deus, e ela deve ser integral. Deve ser com temor e deve ser com reverência. Eu fui criado em uma igreja em que, se a palavra de Deus estivesse sendo lida, ninguém andava. Se a palavra de Deus estivesse sendo pregada, ninguém andava, a não ser os obreiros, que precisassem se movimentar. Fora os obreiros, as pessoas tinham reverência. Hoje, o pregador está pregando, o pastor está pregando, as pessoas levantam, viram as costas e saem. Como se isso fosse algo normal. Primeiro, é falta de educação. E o segundo, é falta de temor e de reverência para com Deus. Isso é algo para que nós, isso é algo pessoal, nós devemos refletir. Imagina, você começa a falar comigo. Aí você começa a falar comigo, eu faço isso. E deixo você falando. Você vai pensar o que de mim? E por que nós vamos imaginar que um preletor, um pastor, vai pensar algo diferente? Sim, vai pensar. Fulano de tal não tem um pingo de educação, humanamente falando. Agora, vocês pensem, Deus, se nós cremos que isso aqui é a palavra de Deus, e que a pregação é a profecia, e nós levantamos e saímos, estamos dando as costas não só para o pregador ou para o pastor, estamos dando as costas para o próprio Deus. Isso é falta de temor e é falta de reverência. Outra coisa que atrapalha muito: conversa no culto. Eu sou criado num tempo que se falava o mínimo possível. Às vezes a gente comenta alguma coisa, mas é com relação ao culto. Vou dar oportunidade a você aqui agora. Então, alguma coisa está relacionada ao culto. Mas tem gente que está batendo papo, está falando de futebol, está falando de carro, está falando de não sei o que, está batendo papo. Aí a gente volta lá em Isaías: esse povo me adora com os lábios, mas o seu coração está distante. Amém? Deus abençoe a cada um de vocês.